Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Enzimologia Biomédica do curso de Biomedicina aqui da URGS. Hoje, nós iremos então determinar a atividade enzimática específica das enzimas ATPásicas nas diferentes frações celulares preparadas na aula anterior. O primeiro passo, então, para quantificarmos a atividade enzimática específica das nossas enzimas ATPásicas e, consequentemente, o grau de pureza em que elas se encontram em cada uma das frações que nós preparamos na aula anterior, é determinarmos a quantidade de proteína total presente nessas amostras. Conhecendo a quantidade de proteína total que nós temos em cada uma dessas amostras, nós podemos então comparar esta quantidade de proteína total com a atividade enzimática presente nas amostras que nós calculamos na aula anterior e fazermos então uma relação entre esta quantidade total de proteína e esta atividade enzimática total. A partir daí nós conseguimos obter então a atividade enzimática específica e determinarmos o quão pura essas amostras estão em enzimas ATPásicas ou não. Então eu vou apresentar para vocês os materiais e os equipamentos que nós iremos utilizar nesta aula de hoje e logo em seguida passaremos então para o procedimento experimental para quantificarmos a quantidade total de proteína que nós temos em cada uma das frações e logo após então determinarmos a atividade enzimática específica em cada uma das frações que nós preparamos na aula anterior. Nesta aula então nós iremos utilizar estante para tubos e uma placa de 96 poços, os reagentes para a confecção da determinação da proteína total, água ultrapura, reagente de Folin, reagente de Lowry. Iremos utilizar também o conjunto de micropipetas para a pipetagem dos volumes correspondentes de cada um dos reagentes. E por último, então, a caixa com as amostras contendo as frações celulares que nós utilizamos na aula anterior. Primeira etapa, então, nesta aula experimental de hoje, é nós realizarmos uma diluição das nossas amostras. Por que nós precisamos diluir as frações celulares que nós preparamos nas aulas anteriores? Porque o conteúdo de proteína em cada uma dessas frações é muito elevado. Se nós simplesmente retirarmos um volume dessas frações, colocarmos na placa, reagirmos com o reagente de Lowry, e depois quantificarmos a absorbância lá no espectrofotômetro, a absorbância de cada uma dessas frações vai ser muito elevada e vai cair fora da linearidade da nossa curva padrão. Então, por isso que nós precisamos inicialmente fazer uma diluição dessas amostras de acordo com a tabela que consta no protocolo experimental da aula de hoje. Então, primeiramente, nós vamos marcar 4 tubos, correspondentes a cada uma das frações celulares que nós vamos trabalhar e vamos chamar esses tubos de frações diluídas. Então, nós temos o HT diluído, o P2 diluído, P3 diluído e o S3 diluído. Marcados os tubos, nós vamos agora para o procedimento de diluição de acordo com o que consta na tabela, na primeira tabela do nosso protocolo experimental. Então, vamos diluir o HT. Para diluir o HT, nós vamos utilizar, então, 20 microlitros de amostra do próprio HT. Vamos pipetar 20 microlitros do HT, nunca esquecendo de agitar a amostra antes da pipetagem. Mantendo sempre no gelo. E a esses 20 microlitros, então, nós vamos adicionar 780 microlitros de água.
Isso vai nos dar uma diluição desse conteúdo proteico, né? Vai fazer com que as nossas proteínas fiquem mais diluídas do que na amostra original. Vamos agitar e vamos deixar este tubo aqui. Vamos repetir o procedimento agora para o P2, para o P3 e para o S3, de acordo com os valores, né, que aparecem aí na tabela, na primeira tabela do nosso protocolo. Finalizado, então, a diluição, nós vamos passar para a próxima etapa do protocolo, que é, então, a preparação das amostras na placa e também a confecção da curva padrão, né, para a dosagem de proteína. A próxima etapa agora, então, é nós pipetarmos, né, na placa os volumes que estão na segunda tabela do nosso protocolo experimental. Esses volumes correspondem, então, primeiramente à curva padrão, né, de proteína, assim como para a dosagem de fosfato inorgânico, né, nós tivemos que confeccionar uma curva padrão lá no início, na primeira aula experimental que a gente teve. Hoje, para a gente quantificar o conteúdo total de proteína que tem em cada uma das nossas frações, nós também vamos ter que utilizar, né, uma curva padrão de proteína. Como padrão de proteína, nós estamos utilizando albumina sérica, né? Então é uma solução de albumina aqui na concentração de 1 miligrama por ml. Então, para cada ml desta solução, nós temos 1 miligrama de proteína aqui dentro. A partir deste padrão, então, nós vamos poder estabelecer uma relação entre a absorbância desta curva padrão e a quantidade de proteína que há dentro de cada um dos pocinhos da curva padrão. Calcularemos, então, a equação da reta e isso nos permitirá depois avaliar, de acordo com a absorbância de cada uma das frações celulares, a quantidade de proteína que tem em cada uma delas. Então, vamos para a pipetagem. Vamos pipetar primeiro, então, a curva padrão, começando, então, pela pipetagem de albumina nos pocinhos correspondentes. Nós vamos realizar todas as leituras em duplicata, então todas as pipetagens vão ser em duplicata, nós vamos ter 2 pocinhos para cada amostra pipetada, né? E para a curva padrão também nós realizaremos todas as leituras de absorbância em duplicata. Vamos pipetar o primeiro volume de albumina, correspondente então ao primeiro ponto da curva padrão. Essa pipetagem vai ser em duplicata. Segundo ponto da nossa curva padrão, 10 microlitros da solução de albumina.
Terceiro ponto, 15 microlitros. E quarto ponto, 20 microlitros. Terminada a pipetagem de albumina, nós vamos então agora para a pipetagem do volume de água. Começando então com 100 microlitros, que vai no tubo branco. E depois o volume de água em cada um dos poços da nossa curva padrão. Então, 95 para o primeiro poço. Então, onde já tinha, né, os 5 microlitros de albumina, nós vamos adicionar agora 95 microlitros de água, para completar, então, 100 microlitros, que é o volume de amostra do nosso tubo. Então, agora, segundo ponto da nossa curva, 90 microlitros de água, mais os 10 microlitros de albumina, que já existem aqui dentro do poço. E assim até o final, até o último ponto da nossa curva padrão. Finalizada a pipetagem de água na nossa curva padrão, nós vamos agora para a pipetagem das amostras, né, também aqui na placa, conforme consta ali no protocolo. Então, nós vamos pipetar 100 microlitros de cada uma dessas amostras em duplicata, né, na nossa placa, para posterior, então, adicionarmos o reagente de Lowry e o reagente de Folin, que vai, então, nos permitir quantificar o teor proteico de cada uma das nossas amostras. Pipetamos o HT, vamos pipetar o P2. P3. Por último, o S3. Próxima etapa agora é pipetarmos o reagente de Lowry em todos os pocinhos contendo amostras, né, na curva padrão e nas frações celulares. Então, nós vamos pipetar 100 microlitros de reagente de Lowry em todos os pocinhos. Um cuidado que temos que ter aqui é homogeneizarmos bem os pocinhos, tá? E trocarmos a ponteira a cada mudança de amostra, tá? Tanto na curva padrão, em cada ponto da curva, quanto nas frações celulares.
Finalizada a pipetagem do reagente de Lowry, nós vamos aguardar então 10 minutos para pipetarmos o reagente de Folin. Passado então os 10 minutos, de incubação com o reagente de Lowry, nós vamos agora pipetar o reagente de Folin e posteriormente aguardar 30 minutos para fazer a leitura da absorbância das amostras que nós pipetamos aqui na placa. Vamos pipetar 50 microlitros de reagente de Folin em cada um dos pocinhos aqui da placa e aguardar 30 minutos para efetuar a leitura da absorbância lá no espectrofotômetro. Essa leitura de absorbância ela vai ser realizada a 750 nanômetros, um comprimento de onda um pouco diferente do comprimento de onda que nós usamos para a quantificação da quantidade de fosfato inorgânico. Porque esta reação de cor que vai se processar aqui pelo método de Lowry vai produzir um composto de coloração azul. Então, o comprimento de onda que nós iremos utilizar vai ser adequado a este composto de cor azul. Então, vamos à pipetagem do reagente de Folin. Lembrando de fazermos a homogeneização em cada um dos pocinhos após a pipetagem. Finalizada a pipetagem do reagente de Folin, vamos aguardar agora 30 minutos para efetuar então a leitura da absorbância, tanto da curva padrão quanto das nossas frações celulares no espectrofotômetro a 750 nanômetros.